Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa Quem está aí noite. nos escutando. Boa noite a todas, todos, todes. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Pessoal que está aí escrevendo no chat, só para a gente saber, tá tudo bem com nossos áudios? Se já tiver alguém na escuta, acho que está tudo bem. Até agora ninguém se manifestou. Então, vou começar, né? Vai estar gravado. Inicialmente, gostaria muito de agradecer o pessoal da Sócio Lives, que tem organizado esse projeto, tem se dedicado. Gostaria de agradecer especificamente a Luciana, o Rony e a Camila. Eu sei que estão aí na linha de frente na construção desse projeto, tem outras pessoas também. E é um espaço muito importante para a gente estar construindo pontos, diálogos, conversas, né? Sobretudo nesse contexto. Queria informar que vai ser gravado, está sendo gravado e posteriormente vai ser disponibilizado no YouTube. E todas as referências que a gente citar aqui, referências bibliográficas, de documentários, etc., vão ser inseridas na descrição do vídeo no YouTube, tá? Bom, então, Guilherme, gostaria que você se apresentasse. Desculpa, primeiro eu. Boa noite, eu sou Cleia, sou doutoranda em Sociologia, cursei o mestrado no turismo, sou graduada em administração. Desde o mestrado, eu desenvolvo minhas pesquisas sobre a empresa brasileira de turismo, como se dá a construção das representações das mulheres brasileiras nos materiais que foram divulgados no exterior. E foi quando cursei uma disciplina no Departamento de Sociologia em 2015 que eu tive o grande prazer de conhecer o Guilherme, uma pessoa muito receptiva, e sabemos como são complicadas as dinâmicas da academia, né? Foi alguém que realmente me acolheu, dialogou comigo, me apresentou inúmeros referenciais teóricos. Posteriormente nos encontramos no Fazendo Gênero, e Mundo de Mulheres, lá em 2015, e desde lá construímos esses diálogos, né? Então, algumas semanas ele me fez o convite, que eu aceitei com muito carinho, com muito respeito, e dada a importância dessa temática e para as pesquisas e para os debates acerca das religiões afro-brasileiras. Guilherme, gostaria que você se apresentasse e trazendo a sua trajetória pessoal e acadêmica e como vai se dar a construção, né, das suas pesquisas, que você situasse sua pesquisa no mestrado e a pesquisa do doutorado e atualmente o seu pós-doutorado. Ok. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Cleia. Muito obrigado por participar dessa live comigo. Foi um prazer muito grande você ter aceito o convite. É uma amiga querida e é muito bacana dialogar com você. Esse tema é, para mim, bastante caro, né? O tema das tradições afro-religiosas, em particular das tradições calunduzeiras, que é a forma como, junto com um grupo muito importante na minha carreira, que é o Grupo Calundu, na minha carreira acadêmica, que é o Grupo Calundu, que a gente começou no Departamento de Sociologia, embora seja um grupo interdisciplinar, no Departamento de Sociologia, em 2015, 2016, enfim, então esse tema vem sendo construído coletivamente com o Grupo Calundu, e é para mim um privilégio, uma honra e uma responsabilidade grande falar sobre isso. Eu fico feliz, Cleia, que você tenha topado, como uma representante discente do programa de pós-graduação em Sociologia, tenha topado participar Eu não sou desse mais debate. representante. passei desde 2018. Sim, que ótimo, né? Somos colegas, né? E, bom, então, respondendo, né, meu lugar de fala, minha trajetória pessoal e acadêmica, começando pela trajetória acadêmica, eu sou doutor em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UNB, né, pelo SOL, e sou mestre em Ciências Sociais pelo Departamento de Estudos Latino-Americanos, que é o ELA também, da Universidade de Brasília. Sou bacharel em administração pela PUC Minas. Eu
começo essa imersão nesse campo de estudos, em particular, com a construção da minha pesquisa de mestrado, em que eu tinha o interesse de estudar a relação de comunidades de terreiro, né, terreiros das religiões afro-brasileiras, então de comunidades de terreiros, com o Estado, aquele Estado-nação, Estado moderno, conforme a gente o trata na sociologia. E claro que isso aí é todo um debate super amplo, que a gente não precisa entrar nele agora, né? Mas é isso, é ver como que é essa relação, como que se dava a relação das comunidades de terreiro com o Estado. E, então, naquele momento, no Departamento de Estudos Latino-Americanos, eu comecei por imergir, então, no mestrado, nesse campo de estudos, por meio do estudo na Argentina. Então, naquele ponto, minha pesquisa era a relação do Estado argentino com as comunidades de terreiro. A comunidade de terreiro, cabe dizer, de religiões afro-brasileiras na Argentina, então aquelas que tinham se transnacionalizado para a Argentina, o que mormente significa religiões afro-gaúchas praticadas na Argentina, nomeadamente o Batuque do Rio Grande do Sul, a Quimbanda Gaúcha, conforme ela foi atualizada em Porto Alegre, e as variações de Umbanda, por assim dizer, que mais presentes no Rio Grande do Sul e que também se transnacionalizaram junto às mesmas casas, né, para a Argentina, para o Uruguai, para a Argentina, e em particular minha pesquisa foi sobre a Argentina. Eu, nessa pesquisa, tive, enfim, a oportunidade de aprender várias coisas e de iniciar essa trajetória, e fui apoiado particularmente e com muito carinho e com muita ênfase pela mãe de santo, mãe Patrícia de Oiá Timboá, que me recebeu em sua casa, foi onde eu fiz campo, e, enfim, me apoiou, e ainda hoje é uma grande amiga, me apoiou e segue me apoiando nas minhas pesquisas de uma maneira muito carinhosa, muito presente, o que, enfim, junto com outras questões muito pessoais também, me levou a querer continuar fazendo essas pesquisas sobre a relação do Estado com as comunidades de terreiro, mas também buscando uma maior imersão na ótica, na percepção, na verdade, das mães de santo. Percepção, conforme nos ensina a socióloga nigeriana Oyeronke Oyevumi, a partir da cosmopercepção dessas senhoras, dessas mulheres, que embasa a sua maneira de entender o mundo e seu lugar no mundo e dialogar com outras pessoas e com, enfim, tanto seu mundo interior quanto com o mundo exterior, e a partir disso, então, construir minha pesquisa tentando entender a percepção das mães de santo sobre a relação das comunidades de terreiro com o Estado, ou mais especificamente a percepção das mães de santo sobre o Estado, que foi exatamente o tema da minha tese, nesse momento já estudando o Estado brasileiro, então a percepção das mães de santo sobre o Estado brasileiro, nesse momento na tese de doutorado no Departamento de Sociologia. Essa foi uma pesquisa longa, né, e enfim, que também abriu várias frentes, se no mestrado eu me centrei muito no estudo de religiões afro-gaúchas na Argentina, de comunidades de terreiro que praticavam religiões afro-gaúchas na Argentina, no doutorado eu já me centrei mais no estudo de comunidade de terreiro do candomblé, né? Então eu estudei a percepção de mães de santo do candomblé, mais particularmente sobre o Estado brasileiro. E aí, nesse campo também, o Estado é muito grande, né? E então eu foquei ainda mais no IFAM, tá? A percepção das mães de santo brasileiras sobre o IFAM, que é toda uma temática que a gente vai falar mais para frente hoje, né? Bom, então, disso, de novo, né, várias coisas foram abertas a partir dessa imersão nesse campo de estudos, que também embasa hoje a minha pesquisa de pós-doutorado, também no Departamento de Sociologia da UNB,
em que eu estou particularmente pesquisando associabilidades relacionadas com o candomblé e com a Umbanda. Cabe dizer que o meu lugar de fala, ele não é só o de um pesquisador em sociologia, não que isso seja pouco, mas no caso, o meu lugar de fala não é só de um pesquisador em sociologia, ele é também de um afro-religioso iniciado no candomblé e praticante, né, do candomblé e da Umbanda, que são as religiões praticadas pelo meu terreiro, que é a Cabana Senhora da Glória, Onzoco Nuncoce. O terreiro, esse terreiro fica situado em Belo Horizonte, é o terreiro mais antigo de Belo Horizonte em atividade. Peço a benção e a licença para falar para toda a minha comunidade de terreiro, em particular para o meu pai de santo, que é meu avô, Tateto Nepangi, e, enfim, a partir dessa força que me dá a minha ancestralidade sagrada, a partir da Cabana Senhora da Glória, que eu posso falar aqui hoje, para além de qualquer lugar de fala, de sociólogo. Igualmente, peço licença para falar ao Grupo Calundu, que também me apoia e enfim, vem construindo junto comigo toda essa imersão nesse campo de estudo dos estudos afro-religiosos. Bem, então, aproveitando, já fala para a gente, então, um pouco sobre o Grupo Calundu, de forma a situar, assim, o que é o campo de estudos afro-religiosos, as principais questões do debate do Grupo Calundu, e para a gente poder, antes de iniciar o debate mais a fundo, entender um pouco melhor toda essa construção. Tá, então, o Grupo Calundu é um grupo de estudos que é interdisciplinar, no sentido de que é formado por estudantes de diferentes áreas de conhecimento, não só estudantes, na verdade, a maioria das e dos participantes é estudante ou foi em algum momento estudante da Universidade de Brasília, mas o grupo também é formado por pessoas de fora da academia, que são interessadas na temática e nos estudos da afro-religiosidade brasileira, tá? Ou da afro-religiosidade como um todo. A gente também tem um representante cubano, que é, por sinal, um babalaô da tradição nigeriana. Ele é cubano, mas é um babalaô da tradição nigeriana. E a gente também estuda de uma forma geral, busca também acolher e estudar de uma forma geral essas tradições afro-religiosas, embora o foco sejam tradições afro-religiosas no Brasil. Então, esse grupo foi formado em 2016, iniciou suas atividades em 2016, 2015, 2016. Ele começou como um grupo de estudos, ou seja, estudantes que se reuniam no departamento de Sociologia, apoiado pela professora Tânia Mara Campos de Almeida, que era minha orientadora e é ainda minha supervisora do pós-doutorado. Ela nos apoiava, o grupo de estudos se reunia, então, com o apoio dela no departamento, para debater, até com um foco revisionista, textos sobre religiões afro-brasileiras. O nosso objetivo com esse grupo de estudos é amplo, é ler todos os textos já publicados no Brasil sobre religiões afro-brasileiras ou religiões de matriz africana de uma forma geral, né? Volto a dizer, o foco são as religiões afro-brasileiras, mas a gente também lê sobre religiões de matriz africana estrangeiras. A gente sabe que esse é um objetivo hercúleo, então a gente começou a tratar disso com um método que foi começando a ler dos primeiros textos publicados. Desde os mais antigos, Nina Rodrigues, Padre Etienne Brasil, etc., até os mais recentes, com as autoras e os autores contemporâneos. Então, é um trabalho revisionista, é um trabalho bastante longo que a gente veio fazendo junto, que nos apoiou a abrir, inclusive, diferentes frentes. Uma que é bastante militante, inclusive, na luta política contra o racismo religioso, por meio de um posicionamento desde dentro da universidade, mas, enfim, não só, né, e por meio do revisionismo, da crítica também acadêmica a tudo que vinha sendo produzido, que é ainda produzido sobre religiões afro-brasileiras. E também, com isso, a gente iniciou uma revista acadêmica, que é a revista Calundu, que o último número publicado foi sobre Mãe de Santo e Mulheres de Terreiro, que é um número que nos encheu de carinho e de orgulho por ter produzido. Excelente conteúdo.
Obrigado, é um número fantástico de fato. A gente também tem um projeto de extensão que, dentre várias atividades, como, enfim, levar esse conhecimento para fora da universidade, né? Enfim, o grupo tem uma postura extensionista bastante grande. Dentre outras coisas, a gente tenta produzir material, tentou, né, produzir, a gente já tem essa produção feita, material didático para ensino médio, de ensino de história africana e afro-brasileira no Brasil. É algo que que tem muito pouco material disponível, e a gente, então, vem produzindo também esse material, já produziu alguma coisa, validando com professores para que possa ser levado para a sala de aula do ensino médio, dentro da demanda das escolas e professores, suportada pela Lei 10.639. Então, é um grupo que existe há esse tempo. Ano que vem a gente comemora 5 anos da revista Calundu. Ele se imerge, então, nesse campo dos estudos afro-religiosos, e eu acho que no que tange as principais questões de debate do grupo, que são várias, né, mas os temas, então, que mais surgem do debate, não só das pessoas que se reúnem mais frequentemente, e que são, normalmente, as fundadores do grupo, mas também das pessoas que buscam estudar conosco, eu destacaria o tema da tradição afro-religiosa, que embasa muito do que a gente vai falar hoje, a importância das mães de santo e mulheres de terreiro, que também é o tema dessa última revista, reitero, né? A ideia o tema, como tema também, né, o fato de que as religiões afro-brasileiras são religiões afro-ameríndias, né, por todo o diálogo existente desde a senzala, desde o cativeiro, entre povos africanos no Brasil e os povos originários do Brasil, os indígenas brasileiros, né, e toda a complexidade dessas trocas e diálogos e debates e aprendizados e relações de solidariedade mútuas. O tema da pluralidade afro-religiosa, a gente não vem no grupo buscando entender apenas uma religião afro-brasileira, pelo contrário, a gente trata sobre todas, embora haja muitas pessoas no grupo que são iniciadas particularmente no candomblé, e que praticam também a Umbanda, mas há também representantes praticantes de tambor de mina, enfim, que, tal como eu, tiveram experiências também com o Batuque do Rio Grande do Sul, enfim, Umbanda, já falei. Então, a gente busca tentar entender, e é uma temática do grupo, essa ideia da pluralidade afro-religiosa, e, por fim, como um tema sempre importante e presente, o racismo religioso. Também é um dos temas de debate do grupo Calundu. Certo. Bom, a gente estruturou essa live a partir de um texto que o Guilherme produziu e que vai ser publicado em breve, que se chama Tradição Calunduzeira, um conceito diaspórico, que é o tema da nossa live. E nós, inicialmente, né, vamos conversar um pouco. O Guilherme vai explicar para a gente desse conceito que ele parte de modernidade e colonialidade. Em seguida, ele vai explicar quais são os sentidos de tradição na afro-religiosidade, para que possamos entender o que vem a ser a tradição calunduzeira e o porquê ser um conceito, né, o entendimento deste conceito ser diaspórico. E, em seguida, a gente vai conversar um pouco sobre o protagonismo e a liderança das mães de santo, e toda a cosmopercepção delas em relação ao Estado-nação e a atuação do IFAM junto às comunidades de terreiro. E, no final, vamos, né, trazer um pouco da questão do racismo religioso, e aí eu vou apresentar para o Guilherme algumas das questões que vocês forem colocando aí no chat. Eu só peço para ter um pouco de paciência, porque ele vai contemplar muitas questões e talvez algumas perguntas sejam contempladas durante o debate, então, para deixar as perguntas talvez mais para o final. Bom, para a gente começar essa conversa, Guilherme, entendendo a colonização europeia nas Américas, que ela tem no seu cerne o racismo, o classismo e o patriarcado, elementos estruturantes do que vai ser definido como colonialidade e modernidade, entendimento
de modernidade nas Américas, fundada lá na colonização e a colonialidade como uma ferida aberta, sendo essa perspectiva que você assume, gostaria que você comentasse para a gente como se constrói esse conceito de que a modernidade nas Américas é colonial moderna. E em seguida, né, entendendo que o Estado-nação brasileiro ele se constitui por e pelo tráfico atlântico de pessoas escravizadas oriundas de diferentes contextos africanos, os processos históricos, sociais e culturais que vão se desenrolar no Brasil colônia produziram experiências religiosas brasileiras. Né? Nesse sentido, há um complexo e importante debate sobre o que é tradição afro-religiosa. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente essa concepção de modernidade e colonialidade e trouxesse esses 3 sentidos de tradição no campo da afro-religiosidade. Ok, tá. Então eu vou começar de uma maneira mais leve, que é aquela de colocar que seriam 2 debates se a gente fosse debater tudo sobre colonialidade e modernidade, que esse é um campo teórico, né, em particular, e outro sobre afro-religiosidade. Eu, então, vou situar o campo da colonialidade e modernidade de uma maneira mais breve, e não vou, para não entrar tanto nesse debate de teoria sociológica, né, e senão fica muito maçante, massivo e gasta todo o tempo só nisso. Tá? Então, bom, primeira coisa, eu acho, sobre a noção de colonialidade, que é essa que está por trás da ideia de colonial modernidade e de colonialidade e modernidade. Então, a primeira questão central sobre a noção de colonialidade para, enfim, me utilizar das palavras do pesquisador Santiago Castro Gomes, ditas em uma palestra dele que eu assisti. Quando a gente fala em colonialidade, a gente está dizendo que na América Latina, raça, classe e, acrescenta isso, gênero, andam juntos. Ou seja, que a estrutura social, a matriz que estrutura a vida social nas Américas, em particular na América Latina, mais especificamente na América Latina, é marcada pelo racismo, pelo classismo e pela violência, pelo preconceito de gênero. O que faz com que a gente observe empiricamente, para ser bem sintético, muito grosso modo, que a população negra, por exemplo, no Brasil, tá, em particular, a população negra é também aquela mais pobre e a que sofre mais violência do Estado, a que, enfim, sofre mais violências em geral, é a mais subalternizada, e, em particular, as mulheres negras são ainda mais subalternizadas, e, ao contrário, essa subalternização, essa inferiorização dessa população negra é feita por uma elite branca que é detentora dos meios de produção, detentora de mais recursos. O trabalho é dividido entre qual o melhor trabalho, então esse fica com as pessoas brancas e os piores trabalhos com as pessoas negras e por assim vai. Trata-se de uma ferida aberta que, com efeito, existe na estrutura social latino-americana e do Brasil em particular desde a colonização. Então, a colonialidade é uma reminiscência da colonização que herda essa ferida aberta enfim, trazida pela escravização de pessoas negras racializadas e escravizadas em função de sua cor de pele, de mulheres estupradas e etc., né? Enfim, toda essa violência é presente na colônia, herdada por essa estrutura social que é, enfim, reminiscente dessa colônia, que forma o Estado-nação brasileiro que está presente e que, nesse sentido, nesses termos, é um Estado colonial moderno, tá? Da forma como o campo é construído, trata-se de colonialidade e modernidade. Cumpre dizer, me parece, dentro disso, que a colonialidade ela é uma categoria de estudos sociológicos, uma categoria de estudos dentro das ciências sociais e outras áreas de estudo, na verdade, não só dentro das ciências sociais, mas uma categoria, uma abstração, um modelo explicativo, que é muito do que faz parte
do papel de sociólogo, né, como nos lembra Stuart Hall, dentre outros, né, fazer sociologia é também abstrair sobre as observações empíricas para que se possa explicar essa realidade observada. Então, a categoria da colonialidade é uma abstração que, de novo, reiterando, né, abstrai sobre o fato de que raça, classe e gênero andam juntos. Mas a observação em si de que na América Latina de que a América Latina é marcada pelo racismo, pelo classismo, essa observação em si, pela violência de gênero, essa observação em si não é original dos estudos da colonialidade ou do campo de estudos da teoria decolonial. Pelo contrário, se a gente busca na teoria social latino-americana como um todo, se a gente vai lá em Dom Leopoldo Zéia, ele já falava na prevalência do racismo, embora seja, enfim, um pesquisador antigo e não esteja entrando na teoria dele, só situando que, por exemplo, Dom Leopoldo Zéia já falava em racismo muito antes. E, mais proximamente, dentro do que de interesse para uma sociologia brasileira, para a antropologia brasileira, e que interessa a mim particularmente nos meus trabalhos, Lélia Gonzalez, em particular, também antes dos estudos decoloniais, já falava nessa marca característica da América Latina e do Brasil em particular, que é racismo, classismo e violência de gênero. Então, acho que cumpre dizer que o grande interesse por trás de a gente situar os estudos a partir da categoria da colonialidade é a categoria em si, né? Mas sempre sem perder de vista que colonialidade, que raça, classe e gênero já eram, como marcas da estrutura social latino-americana, já eram observações anteriores de outras linhas de estudo e que também prevalecem nessas e outras linhas de estudos também. Bom, a partir dessa conceitualização, então, você me pediu para centrar, para trazer os conceitos que estão presentes nesse artigo, né, da tradição calunduzeira. Então, tem três conceitos, três formas de se entender a tradição que estão, conforme eu argumento, relacionadas, sobretudo a última delas, que é o conceito de tradição calunduzeira, estão relacionados com precisamente essa noção de colonial modernidade. Mas para a gente chegar, então, nessa terceira, em particular, que é a tradição calunduzeira, precisa passar pelas outras duas. A primeira delas, sem buscar ser muito extensivo, é aquela que começou a ser a primeira forma de se referir à tradição no que tange à afro-religiosidade praticada no Brasil, que nasce dos estudos, bastante racistas, por sinal, de Nina Rodrigues e seus seguidores, e que a gente chama de pureza nagô, ou do modelo da pureza nagô, de nagocentrismo, enfim. Esse é o primeiro sentido para a tradição. No que significa que era o que era chamado de tradição por esses pesquisadores a seu tempo. Ou seja, para aqueles pesquisadores, quando se falava em tradição afro-religiosa no Brasil, estava se falando só e somente só na tradição nagô, que para eles, cumpre dizer, era africana no Brasil, não era uma tradição afro-brasileira, mas sim uma tradição africana no Brasil e em sua linguagem pura. Chama atenção essa questão de pureza, porque se a gente analisa muito friamente, não existe pureza nem na África, no que tange a religiosidade. Pelo contrário, toda a noção de religiosidade tradicional africana parte da ideia de inclusão e não de exclusão, de pureza. Né? Pelo contrário, é bem uma noção de que seu Deus é bom, então também vou rezar para ele. Sua Oxum dança bonito, pois eu também quero fazer uma oferenda para ela. O seu santo da cura, que é poderoso, pois bem, então que ele venha me curar também. Então, essa noção de inclusão, ela é marca da religiosidade tradicional africana. Não obstante, esses pesquisadores enxergaram pureza quando cunharam essa ideia de tradição conforme nagocentrismo, ou tradição nagô pura, no Brasil. É uma noção racista, em que eles tentam dizer que essa tradição é superior a todas as outras formas afro-religiosas no Brasil, nominadamente superior a toda a expressão religiosa do povo centro-africano, que, na cabeça deles, não tinha nem seus deuses a cultuar, precisou transformar os orixás, na cabeça deles, tá? Precisou transformar orixás
dessa região, Nagô, orixás Nagô, em seus próprios deuses, para que fizesse, então, suas religiões. Como se um povo precisasse de outro povo para poder cultuar algum sagrado, né? Enfim, de qualquer forma, essa era a primeira noção de tradição, que para esses autores era chamada de verdadeira tradição. E outras ideias, àquele tempo, chamadas de tradição, seriam tradição deturpada na linguagem desses autores. Essa noção de nagocentrismo, cumpre dizer, ela perde força no que tange a estudos afro-religiosos, e é importante situá-la nesse debate, porque é a primeira noção de tradição que surge, mas hoje em dia ela não é vista com toda essa importância, pelo contrário, ela é super combatida e já não se fala mais nisso, até porque adeptas e adeptos das religiões afro-brasileiras expressam solidariedade umas e uns com as outras e outros, de maneiras muito mais inclusivas do que essa noção de pureza Nagô tentava dizer que seria o caso, né? Era uma noção que diria que apenas uma única forma afro-religiosa, que é o candomblé queto, seria superior a todas as outras, e a gente sabe que mesmo as principais casas de queto, por exemplo, para citar o exemplo que está no livro da Ruth Landes, de Mãe Menininha do Gantuá, que foi uma famosa mãe de santo da nação queto, ela chamava ao pai Bernardino Bate-Folha, que é o fundador do terreiro do Bate-Folha, nação Angola, Moxicongo, o fundador dessa tradição, ela o chamava de irmão. Então, apesar da conceitualização de pureza Nagô, uma das mais famosas mães de santo brasileiras tratava como irmão um pai de santo, mãe de santo da nação que tratava como irmão um pai de santo da nação Angola. O que me leva, então, a esse segundo conceito, que é, talvez, hoje em dia, o mais usual, talvez o hegemônico, tá? Não tem nenhuma pesquisa quantitativa que diga que esse é o conceito hegemônico que embase isso. Mas a gente observa isso na vivência e nos diálogos com diferentes afro-religiosas e afro-religiosos, que é um conceito muito mais inclusivo, que é a ideia de que a tradição afro-religiosa, ela advém das heranças afro-religiosas, das práticas rituais e comunitárias afrocentradas que existem no Brasil. E que, então, essa é uma noção de tradição que abrange toda uma pluralidade muito maior de terreiros e de religiões também. Sendo que uma marca característica dela talvez aquela bem central, aquela de tentar categorizar o que é ou não tradicional, quando se fala em tradição afro-religiosa. E nesse sentido, tradicional, para essa noção, que aparentemente é hegemônica, é aquilo que, no senso comum, parece africano, ou parece africano no Brasil. Por exemplo, práticas afro-religiosas realizadas utilizando-se de língua ritual, ou mesmo terreiros que falam cotidianamente línguas africanas e não português. Yorubá, Kikongo, Bakongo, Kimbundo, Umbundo, Euefon e outras. Tá? Então, seria mais tradicional para essa noção práticas religiosas ou formas religiosas que privilegiam línguas africanas no lugar do português. Que também privilegiam a incorporação de divindades africanas, nomeadamente inquices, voduns e orixás, inclusive pela ordem que chegaram no Brasil. Primeiro o povo centro-africano, trouxeram os inquices, depois o povo oeste africano, primeiro o povo jeje com seus voduns, depois o povo nagô com seus orixás. Então, seriam mais tradicionais nessa noção aqueles terreiros que praticam formas religiosas que privilegiam a incorporação dessas divindades africanas ou divindades afro-brasileiras, né, do panteão afro-brasileiro, em oposição à incorporação de antepassados mortos, nomeadamente pretos velhos, caboclos, que são indígenas brasileiros, enfim, Exus, Pombagiras, outros. E aí, nesse sentido, a gente, grosso modo,
teria uma linha entre o mais tradicional e o menos tradicional. Para esse segundo conceito, que a gente poderia opor, por exemplo, o candomblé à umbanda, o tambor de mina à jurema, e por aí vai. Em que o candomblé seria mais tradicional, porque é mais africano, mais negro nessa noção, e menos tradicional seria a umbanda, a jurema, etc. Como dizer que isso não faz muito sentido? Primeiro, porque não faz sentido dizer o que é mais tradicional do que o quê. Né? Situar a tradição dessa forma, enfim, nos parece algo estranho. Para além disso, cumpre dizer que se, por um lado, essa noção privilegia a incorporação de divindades como sendo algo mais africano, as técnicas de culto utilizadas para a incorporação de antepassados mortos, nomeadamente dos pretos velhos, dos caboclos, das crianças, das pombagiras e exus, etc., as técnicas de culto utilizadas nos terreiros de Umbanda, Jurema, outros, Quimbanda, para poder incorporar essas entidades, são técnicas de culto africanas. Então, a gente, por mais que essas entidades falem português, por mais que haja cantigas em português, elas são cultuadas utilizando-se técnicas de culto ou africanas, na verdade, afro-ameríndias, né? O culto ao indígena, em particular, que seria uma das grandes exemplos, conforme esse termo, para dizer que isso é menos tradicional africano, que isso é mais tradicional brasileiro. De novo, ressalto, africanas e africanos dividiram cativeiro com os indígenas no Brasil, foram escravizadas e escravizados juntos, e foi por meio do diálogo com esses povos que as tradições, que a própria reprodução da afro-religiosidade foi possível no Brasil, porque a afro-religiosidade depende de contato com a natureza, são cultos à natureza, depende de conhecimento da flora e fauna local. E quem conhecia a flora e fauna brasileira quando chegaram africanos escravizados no Brasil eram os indígenas, que intercambiaram essas técnicas de culto com os africanos. A gente aprende em muitas aulas de antropologia, por exemplo, na existência de divindades no panteão indígena, que são semelhantes a Xangô, que são semelhantes a orixás, inquices e voduns. Então, esse aprendizado, esse intercâmbio também deixou marcas, por exemplo, nas religiões de matriz mais indígena. Então, o culto a caboclo, que é feito tanto em terreiro de Candomblé, Angola, por exemplo, quanto também é feito no terreiro do Alaqueto, que é uma casa bastante tradicional de Nagô, em Salvador, quanto em terreiro de Umbanda, etc., esse é um culto ao ancestral brasileiro, e é uma reverência adotada por terreiros afro-religiosos em homenagem ao dono dessa terra, e o que é algo bastante africano. Então, não faz muito sentido falar que o culto a indígenas ou a pessoas mortas não seja tradicional africano, porque ele é bastante tradicional africano também. E aí, sobre isso, eu cito, para concluir essa parte, eu cito o documentário Xingu Lamento, que fala sobre calundus realizados em Angola, e que tem falas bastante interessantes. Uma, inclusive, em que um antropólogo está justamente dizendo, isso tem dentre várias outras falas do filme, justamente dizendo como que seria possível que os calundus angolanos aprendessem com a Umbanda no Brasil, porque os antepassados são os mesmos. Então, enfim, a noção de tradição calunduzeira, que seria o terceiro sentido que você me perguntou, ela se afasta justamente dessa ideia e busca ser mais inclusiva, porque ela não está tentando problematizar o que é tradicional ou não. Pelo contrário, o que ela está tentando é ser inclusiva e dizer que todas as religiões afro-brasileiras formadas a partir da herança dos calundus coloniais, dessa herança do passado, né, da formação da afro-religiosidade no Brasil, toda essa herança é constitutiva das tradições, que também devem ser vistas no plural, porque não existe uma única, nem verdadeira, nem pura, nem nada desse sentido, das tradições afro-religiosas. E a gente utiliza o termo tradição calunduzeira,
cunhado junto ao Grupo Calundô, quer dizer, cunhado não, é um termo muito maior do que a gente, mas recuperado junto ao Grupo Calundô, em particular para poder nomear toda essa coletividade de tradições que incluem todas as religiões afro-brasileiras e todas as manifestações afro-religiosas no Brasil do presente. Isso inclui não só terreiros estruturados, mas também aquele culto realizado por uma família dentro de sua casa, seja para um santo assentado, seja para um antepassado importante, enfim. Cultos domésticos também estão incluídos na noção de tradição calunduzeira e são também constitutivos da afro-religiosidade brasileira. É um termo muito mais inclusivo, que não separa aquilo que é mais ou menos tradicional, que não diz que português, língua portuguesa, não é legítima dentro de um terreiro, etc. Né? Então, essa que é a noção de tradição calunduzeira. Certo. Então, pegando aqui o gancho, né, como você situa a nossa forma de colonização, né, a experiência dos povos indígenas, africanos escravizados, a forte moralidade cristã missionária, evangelizadora, a exploração econômica para acumulação de riqueza, a hierarquização racial e patriarcal, extremas e variadas formas de violência. Então, dessa forma, as experiências dos calunduns coloniais é um fato inegável para o entendimento do que é a tradição afro-religiosa brasileira, como você bem trouxe anteriormente. Traz mais um pouco para a gente entender como é a concepção do calundum, do nome, né? Como esse nome surge e como os calunduns eles vão assim se adaptar e readaptar, pensando colônia, império, república, e concluir, né? Concluir não, nessa questão trazer como que a questão de tradição calunduzeira é um conceito diaspórico. Tá, então, para ficar simples, né, e ficar didático, começando então pela definição do que é o calundu. O termo calundu, ele era um termo de uso corrente na colônia e que buscava significar uma manifestação afro-religiosa no Brasil. Daí, veja bem, é importante que a gente chame a atenção que para africanos e africanas tradicionais escravizados no Brasil, não havia separação entre religiosidade e outros aspectos da vida. Pelo contrário, eu ouvi uma vez de um preto velho, enfim, Saravá Preto Velho, eu ouvi uma vez de um preto velho que ele, escravizado no Brasil, trabalhando no campo, se não me engano, na plantação de cana, não tirava uma folha do campo sem pedir licença para atender e para a mãe natureza de uma forma geral. Não fazia nada que não fosse com a permissão de seus inquices. Então, o que eu estou querendo dizer é que não havia essa separação entre isso é religião e isso não é para africano tradicional no Brasil. Não obstante, a noção de calundu surge da observação de manifestações afro-religiosas no Brasil. Então, como é que essas manifestações se davam? Elas se davam com reuniões de africanos e seus descendentes no Brasil, junto com indígenas ou não, a depender da circunstância, e com outras pessoas que quisessem participar ou não, a depender das circunstâncias, que contassem com a incorporação, seja de divindades do panteão africano, panteão afro-brasileiro, ou de entidades, né, de antepassados mortos. Então, se houvesse o fenômeno da incorporação em uma reunião, aquilo ali era chamado de calundu. Essa reunião podia ser de mais ou menos gente, então podia ser, enfim, uma reunião ampla de várias pessoas, ou uma incorporação com poucas pessoas dentro da casa de alguém. O fato é que se fosse uma cerimônia ou uma prática em que houvesse a incorporação, aquilo ali era chamado de calundu. Esses calundus eram bastante heterodoxos nesse sentido, porque isso que eu estou descrevendo podia ser quase que qualquer coisa, então eram calundus de fato bastante heterogêneos, né, enfim, e dentre todos, alguns eram mais estruturados e nesse sentido mais parecidos
com o que são as religiões afro-brasileiras do presente, e outros eram menos estruturados, né? E nesse sentido, enfim, mais parecidos com pequenos cultos domésticos, ou era mesmo manifestações simples, pessoas tomando a bênção a antepassados familiares e por aí vai. A ideia de Calundu também está muito associada e veio desse uso que era corrente na colônia, com justamente a incorporação. E quando há incorporação, por exemplo, quando se incorpora um orixá, um quice, um vodum, num terreiro de candomblé, em geral, a fisionomia da pessoa que incorpora fica uma fisionomia fechada, se a pessoa fecha os olhos, faz uma cara fechada, enfim. Então, essa ideia de que a cara fechada está associada com a incorporação gerou um ditado popular que é utilizado em algumas cidades brasileiras, que é o de tá de calundu. Tá de calundu significa tá com cara fechada, né? Então, o nome calundu surge disso, dessa manifestação religiosa que envolvia a incorporação. Sempre para reiterar, a tradição africana no Brasil, as heranças africanas no Brasil trouxeram várias coisas, trouxeram o samba, trouxeram a capoeira e trouxeram, dentre outras várias ainda, as religiões afro-brasileiras. O calundu se refere especificamente a essas manifestações religiosas com incorporação. Bom, então, justamente porque a gente está falando de manifestações que ocorriam na colônia, esses primeiros calundus eram adjetivados com a ideia de colonial, eram calundus coloniais, né? E eles eram vários, e eu acho que para citar um que é comumente referido na bibliografia sobre religiões afro-brasileiras, e porque foi muito documentado, e um muito estruturado era o calundu de Mameto Luzia Pinta, que foi feito em Sabará, atual município de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, e que era um calundu bastante importante à sua época. Mameto Luzia Pinta foi a única mãe de santo levada a Lisboa pela Inquisição católica portuguesa para ser julgada nos tribunais da Inquisição em Lisboa. E aí, por isso, o seu calundu foi bastante documentado. Nós estamos falando de um calundu do século XVIII, que era um terreiro estruturado em que havia incorporação de inquices, tal como existem hoje em dia nos terreiros de candomblé Angola, e havia incorporação de antepassados mortos, tal como existe hoje em dia nos terreiros de Umbanda. Para muitos autores, esse seria o terreiro que inicia justamente essas duas tradições em particular, a tradição da Umbanda e a tradição do Candomblé. A partir dali, pode-se ver que essas tradições já estavam estruturadas no Brasil. De novo, nós estamos falando do século XVIII. Mas havia, né, eram formas heterogêneas, então havia outras formas ainda. Hoje em dia, conforme foi resgatado pelo Grupo Calundu, a gente fala que as religiões afro-brasileiras do presente são também calundus. Então, o candomblé é um calundu, a umbanda é um calundu, tambor de mina é um calundu, enfim, são também calundus. Só que a gente não usa mais o adjetivo colonial, porque eles não são mais da colônia, né? Eles são do Brasil atual. E o que altera desses calundus do passado para os calundus do presente é a cronologia mesmo, a temporalidade cronológica. Então, havia no passado incorporação de divindades, de entidades, no presente há também. Havia pessoas reunidas no presente, há também. Havia terreiros estruturados no presente, há também. E essas alterações, elas têm muito a ver, justamente numa relação dialética com a colonização à época e hoje em dia com a colonial modernidade, com o que a estrutura social permite para a reprodução das sociabilidades e para a atualização e adaptação e prática religiosa a seu tempo. Então, há muito nas religiões afro-brasileiras praticadas no presente que é debitário de uma resistência a essa violência contra religiões afro-brasileiras no presente. Os terreiros, eles se erigem não só de suas heranças do passado, mas também de como que suas comunidades de adeptas e adeptos
resistem ao contexto que elas encontram, e que são contextos marcados por toda essa colonialidade. A atualização de culto, a tradição, no sentido utilizado pelo professor Anderson Flor do Nascimento, de transmissão daquilo que importa. Esse sentido de tradição. O sentido de tradição não é reproduzir o passado ipsis literis, pelo contrário, é transmitir às próximas gerações aquilo que importa, aquilo que é necessário para a sobrevivência do grupo, sempre se adaptando ao seu tempo presente. Então, a tradição calunduzeira, ela traz justamente essa herança viva, transmitida dentro daquilo que importa e atualizada por quem de direito podia atualizar, que no caso do Brasil, cumpre dizer, foi historicamente um papel desempenhado pelas mulheres do terreiro, pelas mães de santo. Então, a tradição calunduzeira, ela é, no Brasil, estruturalmente feminina, o que se deve ao fato de que essas mulheres que tiveram a possibilidade, dada por seu contexto, de reproduzir mais frequentemente as tradições afro-religiosas que, enfim, atualizaram e adaptaram no Brasil a partir de suas heranças ancestrais. Tradição calunduzeira, nesse sentido, ela é também diálogo e resistência com essa colonial modernidade. Ela existe de maneira dialética com a colonial modernidade. Ela não tenta de forma nenhuma sustentar a colonial modernidade. Pelo contrário, ela não serve para reificar isso. Pelo contrário, ela resiste. Mas nessa resistência, ela também se constrói. E sempre com esse trabalho ativo das mães de santo, sempre com toda a inteligência política dessas mulheres, sobretudo uma inteligência política, e com uma vivência, com uma percepção de grandes senhoras que são, de seu contexto e de como se adaptarem a ele junto com suas comunidades, liderando suas comunidades, para que suas heranças e suas vidas presentes possam seguir o fluxo do tempo. E, enfim, também em diálogo com esse tempo que, para a gente do Candomblé Angola, minha nação em particular, Tateto Quitembo é também uma divindade importante que a gente tem que reverenciar. Lemambuco Tateto Quitembo. Certo. Bom, aproveitando, pegando esse gancho, você traz o conceito de amefricana, amefricano, amefricanidade, da antropóloga, intelectual, ativista, militante, Lélia Gonzalez, entre suas inúmeras contribuições, nos trouxe esse conceito como essas categorias interdisciplinares, democráticas, que possam abordar essa experiência da presença negra, da negritude na nossa cultural do continente africano, do continente americano a partir da diáspora. Então, esse termo, né, essa categoria permite ultrapassar inúmeras limitações. E ela coloca, né, essa categoria dentro dessa intensa dinâmica afrocentrada de adaptação, resistência, reinterpretação e criação. Partindo disso, entendendo as mães de santo como amefricanas e a tradição calunduzeira como amefricanidade, traz um pouco para a gente como se dá essa liderança e o protagonismo das mães de santo nas comunidades afro-religiosas, trazendo as suas entrevistas com elas e toda a experiência de pesquisa e pessoal. Bom, as mães de santo, elas são a própria exemplificação prática da amefricanidade, né? O cargo de mãe de santo, ele, conforme diferentes estudiosas, em particular a Jurema Werneck, que enfim, tem isso num texto muito bonito que fala das Yalodês, né? Então, o cargo de mãe de santo, o cargo de liderança religiosa, né, feminina, ele é um cargo que existe desde tempos muito antigos, né, desde milênios, existia na África. E esse é um cargo que enfim, veio sendo reproduzido e é reproduzido ainda hoje no Brasil. Então, é aquela senhora que é a liderança religiosa de um grupo, né? E ocorre que enfim, essa senhora, ela não desempenha só o papel social para utilizar essa
esse construto teórico que é bastante potente para que a gente entenda isso. Então, ela não desempenha só o papel religioso de liderança religiosa. Quando a gente pensa em mulheres africanas, a gente está pensando em mulheres que formavam tropas de guerreiras e iam para a guerra, algo que foi resgatado, para citar uma anedota, no filme lá da Wakanda, né? Pantera Negra, né? Aquele filme que mostra o exército feminino, enfim, aquilo é uma clara releitura de tropas do exército feminino daomeano, que eram tropas bastante ferozes, bastante poderosas, de mulheres guerreiras bastante poderosas. Essas mulheres eram também hábeis comerciantes na África, dominavam o mercado, mulheres que administravam suas casas, enfim. Então, nós estamos falando de uma herança que vem enfim, como todas as mulheres, de pessoas bastante lúcidas, bastante poderosas e bastante capazes, né? Enfim, como são todas as mulheres, independente de serem africanas ou não. Pois bem, então essas mães de santo, elas aportam no Brasil, e elas aqui, visto o contexto que elas enfrentaram na diáspora, enfim, para citar Rita Laura Segatto, mas outras estudiosas e outros estudiosos também mostram, também recuperam isso, foi um contexto em que, pela forma como era feita a divisão do trabalho e como eram as condições de vida da época, em que homens morriam mais, né? E o trabalho escravizado era bastante degradante para todas e todos, e eu não quero com isso de jeito nenhum entrar em nenhum debate de qual trabalho era pior ou melhor, que não é disso que se trata, é só que quantitativamente morriam mais homens. Esses homens trabalhavam, se a gente pensar uma estrutura de fazenda, eles trabalhavam na plantação, enfim, morriam pela plantação, e essas mulheres trabalhavam mais perto da casa do patrão, como mucama, como escrava sexual, e outros vários trabalhos. E aí, com isso, essas mulheres tiveram a oportunidade, porque uma das hipóteses levantadas pela professora Rita Segatto é justamente porque viviam mais, mas também porque tinham mais trânsito pelos lugarejos, enfim, pelas cidades embrionárias da época, elas tiveram mais possibilidades de, em algum momento, conseguirem sua alforria, juntar recursos e comprarem a alforria de outras mulheres, às vezes delas próprias, às vezes de outras mulheres, e formarem redes de apoio entre elas, tudo também considerando que a gente está falando de um contexto de irmandades católicas, né? Então, dentro desse contexto de organização social colonial, escravocrata, feito pela Igreja Católica, também pela Igreja Católica, né? Nesse contexto, elas tiveram a possibilidade de comprar suas alforrias, de se organizarem em redes de mulheres e, dentre outras coisas, formarem seus calundus. E aí, com isso, esses calundus se tornaram, muitas vezes, centros dessas comunidades negras, nessa estrutura de irmandades católicas negras, sobretudo, funcionando atrás das igrejas ou junto às igrejas, protegidos pelas mesmas, às vezes disfarçados como essas igrejas. De novo, nós estamos falando de irmandade católica negra, e era um centro, tal como a igreja era o centro da vida das irmandades católicas como um todo, os calundus funcionando junto a essas igrejas, sejam em lugar delas ou atrás delas, ou enfim, da forma como fosse, eram o centro da vida social dessas irmandades negras também. Nós estamos falando de um tempo em que não havia serviço público, então essas mulheres organizadas também prestavam esses serviços públicos, como, por exemplo, de parteira, de conselheira de pessoas, de organizadora da vida coletiva, etc. E, então, com isso tudo, essas mulheres que já tinham esse papel de liderança religiosa vindo desde milênio em África, assumem mais um papel no Brasil, que é o de liderança comunitária. As mães de santo são lideranças sociopolítico-religiosas comunitárias. E a gente pode pôr mais coisas ainda nesse grupo. Desempenham esse papel
e vem desempenhando esse papel desde muito antes da fundação do Estado. Se a gente parar para pensar, se grosso modo o Estado brasileiro começa com a independência, se o embrião do Estado começa ali do que a gente vai chamar de Estado, né? Começa com a independência, porque antes, na colônia, não faz sentido falar em Estado. Se com a independência a gente começa a ter um embrião dessa ideia, as mães de santo, elas são anteriores à independência, e elas já eram anteriores à própria diáspora, né? Mas na diáspora, no Brasil, em particular, elas assumem também o papel de lideranças comunitárias. Então, nós estamos falando da Amefricana Mor, que é, além de tudo, uma liderança comunitária importante no Brasil. E cabe dizer que esse é um papel que elas ainda hoje desempenham no presente. E aí, já, enfim, me encaminhando para responder essa segunda parte da sua pergunta, enfim, trazendo em particular a minha experiência de pesquisa com as mães de santo, que eu cito na minha tese de doutorado, que foram 4, a mãe Mabegi, do terreiro do Bate-Folha, do Rio de Janeiro, a mãe Patrícia de Oiatimboá, que eu já citei no início da minha fala, que é a mãe de santo do terreiro da Argentina, também mãe de santo Lídia de Oxum, aqui de Brasília, e a mãe de santo Oiá Dagan, também aqui de Brasília, que eu pesquisei e passei por vários terreiros, enfim, na minha trajetória também de Ogã, eu passei e passo por vários terreiros, conheci várias mães de santo, mas essas 4 em particular foram as que me deram mais elementos, né, me apoiaram com mais elementos para a construção da minha tese. Então, citando essas 4, começando com mãe Patrícia, que na verdade é uma mãe de santo argentina. A mãe Patrícia, eu acho que é um ótimo exemplo dessa história de uma amefricana que eu estou trazendo, justamente porque ela é uma mãe de santo na Argentina, e ela traz, à semelhança das mães de santo brasileiras, toda essa força de cuidado, de ajuda, de liderança comunitária, que todas as mães de santo trazem. Ela faz um trabalho muito forte, muito importante, por exemplo, com drogaditos, né, no entorno de seu terreiro, em Ramos Mejía, província de Buenos Aires, e todo um trabalho de muito cuidado, de muito acolhimento de pessoas, a exemplo do que essas mães de santo dos calundus do passado já faziam. Mãe de santo Mameto Mabegi também um exemplo de uma mãe de santo muito marcante, que tem 73 anos de iniciada, se eu não estou errado, 73 anos de iniciada no candomblé, e que é a liderança de seu terreiro há décadas. Esse terreiro é o Bate-Folha do Rio de Janeiro, que é um terreiro bastante importante da tradição Angola-Mochicongo, e que, enfim, presta também um trabalho de apoio comunitário muito grande para a sua vizinhança, enfim, é uma referência na vizinhança, e Mãe Mabegi, em particular, é uma referência nessa vizinhança, ela como pessoa, por seu trabalho de liderança comunitária, por seu trabalho de apoio a essa vizinhança, de acolhimento, e, enfim, que se a gente parar para pensar que nós estamos falando de um terreiro numa região periférica do Rio de Janeiro, também um terreiro que sobrevive nas brechas dessa colonialidade brasileira, tal como os calundus do passado sobreviviam nas brechas da colonização. Existiam, resistiam, se atualizavam, se adaptavam e seguiam nas brechas dessa colonização. Também hoje, em particular esse terreiro, mas como exemplo de todos, sobrevive nas brechas da colonialidade. A mãe de santo Lídia de Oxum, aqui de Brasília, ela também, mesma coisa, também é um exemplo forte de uma mãe de santo que faz trabalhos importantes para a sua comunidade. Eu, pessoalmente, já participei de diferentes coisas na sua casa, até por também morar em Brasília, né, e frequento esse terreiro, considero a minha segunda casa, e é um terreiro em que eu sempre fui recebido com muito carinho, e que acompanho esse trabalho comunitário que é feito por Mãe Lídia de Oxum e suas filhas e filhos de santo também, junto com a comunidade, enfim. Esse já é um terreiro de candomblé quito.
Finalmente, eu conversei menos, assim, me aproximei menos do terreiro de Mãe Oiá da Gama, mas também ela é exemplo de exatamente dessa mesma tradição, é uma liderança comunitária que comanda seu terreiro, é uma senhora fascinante que me ensinou coisas lindíssimas sobre a afro-religiosidade em uma única conversa, sentou e me falou tanta coisa que, enfim, saí super emocionado da casa dela, e que também, de novo, exemplifica também como que um terreiro, num determinado local, sobrevivendo às brechas da colonialidade, congrega pessoas, reúne, ajuda essas pessoas prestando serviços que, enfim, para os outros da nação brasileira estão indisponíveis, né? Enfim, a gente sabe como nosso país enfim, para os outros desse Estado brasileiro, desse Estado-nação brasileiro, são serviços que estão indisponíveis. Então, todas essas mães de santo, elas reproduzem no presente esse papel de liderança comunitária, liderança religiosa, liderança de famílias, de orientadoras de pessoas, que já vinha sendo desempenhado pelas mães de santo do passado, numa clara repetição da história no Brasil, nesse contexto da colonial modernidade. Certo. Queria indicar, para quem está iniciando suas pesquisas ou por qualquer motivo e quiser conhecer um pouco mais, tem um documentário sobre os 70 anos de iniciada da Mametu Mambiji, chama Flor do Candomblé, está disponível no YouTube, quando ela completou, né, 70 anos, agora está com 73 anos de iniciada. Foi a sua família, família de Santo e Karnal, que produziu, muito interessante. E também um documentário que se chama Mulheres de Axé, com várias mães de santo. Um documentário incrível, também está disponível no YouTube. Guilherme, eu vou tentar encaixar as duas últimas questões em uma pergunta só, tá? Tá certo. Vamos ver se, pensando para a gente deixar um espaço para, caso alguém tenha alguma questão, peço que coloque aí no chat, que eu vou fazer após a próxima fala do Guilherme, vou trazer para ele algumas questões que vocês colocarem aí, que quem está nos assistindo. Bom, como você já trouxe o conceito de cosmopercepção da socióloga nigeriana Oyeronke Oyevumi, como ela traz, né, que a questão essa episteme moderna de cosmovisão, ela não dá conta para entender essa americanidade, podemos dizer assim, né, juntando com a Lélia Gonzalez, essa experiência negra na construção das Américas, e também, por isso, a ideia de cosmopercepção, pensando a cosmopercepção das mães de santo em relação ao Estado-nação e ao tombamento dos terreiros pelo IFAM. E aí peço para que você também já traga que, naturalmente, vai surgir a questão desse racismo religioso, né? Então, se você puder apresentar aí para a gente um pouco essas questões. Tá certo. Bom, a questão da cosmopercepção face ao Estado é a questão central da minha tese. Então, enfim, é uma coisa bem grande, eu vou falar de uma forma bem resumida, né? A ideia de cosmopercepção, que é trazida, né, como a gente já falou, pela Oyeronke Oyevumi, é a ideia de que, em oposição aos povos ocidentais, que têm a sua compreensão de mundo muito centrada na visão, na forma como eles enxergam, ou seja, eles pensam o mundo a partir do olhar, e nesse sentido constroem uma cosmovisão. A cosmopercepção, ela é baseada, ademais do olhar, em outros sentidos, né, que são expressos, enfim, além dos 5 sentidos, também numa experiência ancestral, também numa experiência intuitiva, e numa forma toda diferente de se relacionar com o mundo, que essas mães de santo expressam. Então, no que elas buscam pensar todos os aspectos de sua vida, e no caso dessa pergunta, o Estado em particular, elas estão embasadas nessa sua cosmopercepção da realidade e do Estado. Elas buscam entender suas relações
no caso com o Estado, a partir dessa maneira que elas percebem o mundo, né? Isso é bastante poderoso, porque a gente não está falando só de novo, enxergar aquilo que está se apresentando à frente delas. Não, a gente está falando em uma coisa além disso, uma coisa diversa, que é potencializar, para além daquilo que elas enxergam, também aquilo que elas estão sentindo, também aquilo que elas estão percebendo, também as experiências de outras pessoas que vieram antes delas e que elas buscam agregar nessa percepção e várias outras coisas. O resultado de um jogo de búzios, uma intuição que tem num dado momento. E aí, também, muito em função disso, o que eu percebi ao longo da minha pesquisa de doutorado é que essas mães de santo têm uma visão sobre o Estado bastante desinteressada. Para, de novo, citar a professora Rita Segato, ela fala numa visão desconfiada do Estado, que é isso mesmo, aquela de olhar para o Estado, enfim, e não confiar naquilo que está sendo visto. Para além disso, há também uma visão desinteressada, de fato não querer saber do Estado. E aí, bom, o Estado é muito grande, eu busquei pesquisar como que se dava face ao IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e seus tombamentos de terreiros. E aí eu vi várias coisas. Então, uma primeira coisa que eu vi é que, de uma forma geral, com relação ao IPHAN, não só o IPHAN ao Estado como um todo, mas o IPHAN em particular, prevalecia essa desconfiança e esse desinteresse naquilo que se faria. E aí isso marca a forma como elas pensavam o tombamento. Só que, de novo, cosmopercepção não é só olhar para uma coisa de frente, é também pensar em todo um contexto e buscar perceber todo esse contexto. E o que é uma visão política também bastante poderosa e que aporta uma visão política bastante poderosa para essas mães de santo. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar que elas buscavam justamente entender, isso eu percebi por meio da pesquisa, que buscavam entender quando havia a possibilidade de tombamento, se esse tombamento seria ou não benéfico para o terreiro delas, independente dessa posição, ou melhor, junto, né, independente não, junto a essa posição já de desconfiança e de desinteresse com esse Estado. No caso, em particular, de terreiros que tinham problemas fundiários, como é o caso de muitos terreiros aqui no Distrito Federal, ou seja, que não tinha escritura de terra, o tombamento era percebido como uma forma de se potencializar essa aquisição da escritura, né? Pois se o terreiro for tombado, aquele espaço passa a ser protegido, e, enfim, embora o IPHAN não conceda a escritura, mas não faz sentido construir, nem vender, nem fazer nada no lugar que não seja o terreiro, porque está um espaço tombado, e o próprio IPHAN não vai contra as regras do Estado Nacional. E, nesse sentido, ele não vai tombar como terreiro uma terra, um espaço que não possa ser tombado como tal. Então, nesse sentido, com toda a desconfiança e desinteresse pelo Estado, o tombamento era visto de uma maneira como algo um pouco mais positivo. No caso de terreiros que não têm problemas fundiários, que, enfim, não tem questão de escritura de imóvel, o tombamento já não tem esse apelo, justamente porque, enfim, na visão da Mãe de Santo, para que ela vai permitir que o Estado dite as regras do que ela vai fazer dentro da casa dela, porque o terreiro é a casa dela, né? É uma casa religiosa, não necessariamente a Mãe de Santo precisa morar dentro do terreiro, mas ali é a morada dos inquices, ali é a morada da cabeça dos filhos e filhas de santo, e da própria Mãe de Santo. Então, para que ela vai querer dar a casa dela para o Estado por meio do tombamento? É uma visão. Para que ela vai querer dar o mando, né, a possibilidade de determinar o que acontece dentro do espaço dela para o Estado por meio do tombamento? E nesse sentido, a frase potente que eu ouvi de Mãe Mabedi, que era essa: na minha casa mando eu. Ela é radicalmente contra o tombamento do terreiro dela, e diz isso: na minha casa mando eu. Não quero dar minha casa para o Estado, não quero dar minha casa para o IPHAN, não quero que meu terreiro seja tombado. Então, essa forma de perceber esse Estado, baseado em toda a sua experiência ancestral mesmo, né? Enfim, o Estado, se a gente parar para pensar, o que o Estado brasileiro fez para o povo negro,
né? E antes disso, o que a colônia fez para os africanos e seus e suas descendentes escravizados no Brasil? Toda essa violência, ela, enfim, está refletida nessa maneira de se interpretar o Estado, né? Por que querer ser amigo com uma instituição que, historicamente, violentou e segue violentando o povo negro no Brasil? Haja visto o genocídio da juventude negra, para não citar várias outras coisas, encarceramento feminino de mulheres negras em massa, enfim. Então, é um Estado que segue sendo violento em demasia e por ser racista contra o povo negro como um todo e mulheres negras também em particular, né? Então, essa forma de se posicionar nesse Então, diálogo... uma intervenção, né? E permite, ao mesmo tempo, essas inúmeras formas de violências em relação às comunidades afro-religiosas e às pessoas afro-religiosas, né? Esse mesmo Estado que produz e reproduz isso, é esse Estado que quer ir lá e definir que aquele espaço vai ser tombado dentro dos moldes desse Estado-nação, né? Exato, exato. Bom, isso então, acho que de uma forma muito geral, grosso modo, o debate circula por aí. Então, já trazendo o gancho para a segunda parte dessa pergunta, que é a do racismo religioso, a ideia do racismo religioso é precisamente essa, é aquela de que, se no Brasil racismo, de uma forma geral, está definido como, a gente pode pensar como toda violência que é direcionada ao povo negro, ou tudo aquilo que se remete a negro, né? Raça, no Brasil, raça é signo, raça não é só cor, raça é signo. Então, tudo aquilo que é negro, que parece negro, que lembra negro, que pensa em África, é inferiorizado no Brasil, porque é pensado como negro enfim, na lógica brasileira, se é negro é pior, é ruim. Então, que é isso que é a lógica do racismo, né? Então, se há essa relação com tudo aquilo que é de negro, religiões afro-brasileiras são de negros e sofrem também racismo religioso. Esse termo, essa categoria racismo religioso, foi originalmente cunhada numa reunião que foi articulada pelo Ogan Nilo Nogueira, que é meu pai. Quando ele era assessor da CEPIR, ele articulou uma reunião na CEPIR do governo Lula, tá? Ele articulou uma reunião com diferentes lideranças afro-religiosas, e nessa reunião, o professor Anderson Flor do Nascimento fez uma pesquisa, fez uma pergunta em particular para duas senhoras bastante importantes, duas hoje ancestrais, bastante importantes para a afro-religiosidade odierna, que foram Macota Valdina e Mãe Beata de Iemanjá. Elas estavam narrando justamente essa violência sofrida pelos terreiros, como que ela se dava, e dizendo que essa violência não era o que é comumente referido como intolerância religiosa, que era mais do que intolerância religiosa. O Anderson, então, pediu para que elas nomeassem. Elas disseram, isso é racismo religioso, porque essa violência que nós sofremos não é só porque a nossa religião é outra, é porque a nossa religião é negra. E, então, disso nasce essa categoria de racismo religioso, que, enfim, vem sendo, posteriormente, veio sendo trabalhado em diferentes frentes. Eu, em particular, cito a dissertação de mestrado da Ariadne Oliveira, que é do Grupo Calundu, e foi a primeira dissertação defendida no Brasil sobre a temática do racismo religioso, que é tentando categorizar racismo religioso. Ela não cunha o termo, né, como ela sempre se refere, toma esse cuidado de dizer, ela não cunha a categoria, mas foi a primeira dissertação escrita sobre esse tema. Então, nós estamos falando de um debate bastante recente, né, esse do racismo religioso, mas que manifesta uma realidade empiricamente observável desde sempre, nesse local que a gente chama de Brasil. Certo. Guilherme, obrigada pelas explicações tão profundas e didáticas. Nós estamos com 1h20 de live, então vou aproveitar esses 10 últimos minutos, que nós combinamos 1h30, né, para trazer algumas questões que o pessoal está colocando aqui. A primeira é do Carlos Silva. Ele pergunta se existe algum registro que mostre alguma interação dos indígenas com os efons e iorubanos.
E ele também pergunta, poderia ser o tombamento uma tática de controle do culto? Bom, eu vou começar pelo contrário. A gente não observou nunca que o tombamento tenha sido tática de controle do culto, tá? No sentido de que não há registro de que um terreiro tombado tenha tido sua prática religiosa, no sentido por exemplo, de uma festa ou qualquer coisa, sido controlada pelo Estado, de se dizer que não se pode fazer o culto conforme era feito antes. O que o tombamento termina por interferir é no potencial de adaptação, reprodução e atualização desse mesmo culto. Então, por exemplo, se o tombamento vai impedir, vou citar um exemplo crasso, que eu já observei, tá? Um terreiro tombado que tinha X casas de santo e outras casas dentro de seu terreno. Houve a necessidade de se construir um quarto a mais. E aí, esse quarto a mais, que era necessário porque tinha mais filhas e filhos de santo, adeptos, gente para frequentar a casa, esse quarto a mais não podia ser construído porque não era autorizado pelo IFAM. Né? Então, nesse sentido, a dinâmica da tradição começa a ser cerceada pelo tombamento. Ou outro caso muito forte, que eu não, né, que ocorreu e que eu terminei por, coincidente não coincidentemente, documentar quando fiz pesquisa de campo em Salvador. Na semana que eu cheguei em Salvador, para as festividades de 100 anos do Bate-Folha de Salvador, naquela mesma semana tinha caído uma árvore no terreiro do Alaqueto, que é um terreiro tombado. Essa árvore caiu em cima da casa vizinha e matou uma pessoa. E por conta da revolta que isso causou na vizinhança, o terreiro foi incendiado. Por sorte, não foi um incêndio grande. Bom, por que essa árvore não foi cortada antes? Porque ela fazia parte do registro do tombamento. A mãe de santo, Olga de Alaqueto, já tinha pedido ao IFAM autorização para cortar a árvore, e o IFAM negou, disse que não podia cortar a árvore. Nós estamos falando de um iroco, uma árvore sagrada, e a mãe de santo é a pessoa que sabe melhor do que ninguém se um iroco pode ou não ser cortado na sua casa. Mas o IFAM, que disse que essa árvore não pode ser cortada porque ela é tombada, não permitiu o corte. Aquele caso se arrastou por anos, até que o iroco, que é uma divindade do tempo, decidiu cair a seu próprio tempo e matou uma pessoa no processo. O iroco não esperou a autorização do IFAM para nada, ele simplesmente caiu. Então, isso é claramente uma forma em que o tombamento cerceia a liberdade religiosa dentro do terreiro. De novo, se eu bem entendi sua pergunta, não é o culto em si, não é que uma festa, por assim dizer, vai ser, o IFAM vai dizer que a festa tem que ser de outra forma, não entra nisso, mas por ação ou inação, acaba interferindo na dinâmica da tradição e do culto em si, né, dentro do terreiro, pela forma como se posiciona. Cleia, eu posso te pedir que repita para mim a outra parte da pergunta? Ele pergunta se existe algum registro que mostre alguma interação dos indígenas com os efons e urbanos. Tá. Com o povo, os efons, e com o grande grupo que no Brasil a gente chama de Jeje, esses registros podem ser encontrados sobretudo no Maranhão, tá? Tem registro sim, podem ser encontrados sobretudo no Maranhão, inclusive os tambores de mina no Maranhão são muito marcados por esse diálogo afro-ameríndio que houve por lá. Aí eu te indicaria buscar trabalhos específicos sobre o tambor de mina. Dentre todos eu cito o trabalho do Luiz, esqueci o nome dele, mas que chama Casa das Minas, que é uma dissertação de mestrado que ele defendeu. Enfim, é um pesquisador dos tambores de mina do Maranhão, que você vai encontrar esse registro. Com povos iorubânos é mais raro, tá? Não obstante, há um culto a caboclos no terreiro do Alaqueto, justamente, que é um culto bastante antigo e que é considerado um culto tradicional pela casa. Eu não sei se isso chega a ser um registro de que o culto aos caboclos foi aprendido diretamente
por aquela comunidade Nagô no passado com indígenas, ou se foi aprendido junto a outras interações com outros povos africanos, tá? Africanos no Brasil ou afrodescendentes. Aí eu já não vou saber dizer. O registro, então, enfim, te respondendo objetivamente, o registro de iorubanos com indígenas é um registro mais difícil de ser encontrado. O que a gente sabe é que houve grande contato de centro-africanos com indígenas e, posteriormente, de oeste-africanos do grupo chamado Jeje, né, do qual os Efons fazem parte, e que foram o segundo grupo populacional a chegar no Brasil, primeiro centro-africanos, depois esse segundo, que são os Jejes, e terceiro vieram os iorubanos, e a gente tem menos registro desse contato direto. Muito registro de contato indireto via outros povos africanos ou afrodescendentes que estavam no Brasil à época que eles chegaram. Certo. Tem uma questão do Rodrigo Fernandes. Ele pergunta: ao analisar conhecimentos das ervas de curas que transformam descendentes de colonizadores em doutores reconhecidos pelo Estado, mas segregam a origem do saber, as lideranças falam sobre? Rodrigo é meu primo, se eu não me engano. Então, existe uma... O saber dito acadêmico, ele é considerado um saber também colonial. A gente tem que reconhecer que a academia também é uma instituição colonizadora, tá? E é uma instituição bastante colonial, inclusive. Então, se a gente observa dentre todos os acadêmicos e acadêmicas que tratam de afro-religiosidade, não só do conhecimento das plantas, tá? Mas também de outros conhecimentos considerados tradicionais pelos povos de terreiro, muitas vezes há o que no passado era considerado uma relação de pesquisador e objeto, uma apropriação nesse sentido, né? Que eu acho que é nesse sentido que foi sua pergunta. No presente, essa é uma relação que, por exemplo, no Grupo Calundu, a gente busca ver de uma maneira totalmente diferente. Como eu falei, eu mesmo sou iniciado, como você sabe, né, eu mesmo sou Ogã, e no Grupo Calundu todo mundo é iniciado em alguma religião afro-brasileira, inclusive em um culto doméstico. Uma das fundadoras do grupo é iniciada no culto doméstico calunduzeiro, da família dela, que já é um culto que vem desde a avó dela, enfim. E aí, então, nesse sentido, o conhecimento afro-religioso que está sendo trabalhado, ele é feito por afro-religiosos, né? Ele está sendo trabalhado por afro-religiosos e afro-religiosas. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu acho que também é atinente à sua pergunta é a ideia de se o segredo de religião é informado, né, nesses resultados de pesquisa. E não é. Isso faz parte da inteligência político-religiosa das mães de santo, historicamente, e de suas e seus descendentes, posteriormente, que é aquele de nunca abrir o segredo de culto para ninguém. Então, vocês veem, em toda essa fala que eu fiz aqui, eu não falei nenhuma reza, não falei nenhum uso de nada que, por um acaso, eu possa ter acesso a partir do meu terreiro, mas que não interessa ser publicizado e nem pode ser publicizado por respeito e por segredo de culto, né? Então, nesse sentido, eu desconheço livros, tá, que mostrem o uso das folhas, para ser objetivo com a resposta, desconheço livros que mostrem o uso das folhas, mostrando o segredo, enfim, da mágica de uma determinada planta. Eu desconheço isso. Desconheço livros, desconheço artigos. Há textos publicados que mostram quais folhas são, por exemplo, para um determinado orixá, ou enquiste, ou vodum, enfim, que uma determinada folha é bom para um chá de qualquer coisa, isso sim. Mas segredo de culto não se vê publicado. Na verdade, isso é até tem uma anedota interessante sobre isso.
um dos primeiros pesquisadores, o primeiro artigo científico publicado sobre religiões afro-brasileiras foi feito pelo padre Etienne Brasil, já falei nele aqui, que era um padre francês, que etnografou cultos em Salvador, etnografou terreiros em Salvador, e que era extremamente racista, falava que o povo de santo era atrasado, etc, etc. E com aquela linguagem bem pesada, bem racista mesmo. E aí ele dizia que fazia parte da burrice daquele povo não saber nem cultuar o seu sagrado. E porque ele perguntava, como que é determinada coisa? E aí a pessoa respondia para ele, Deus é que sabe. Ou alguma coisa nesse sentido. Né? E aí ele dizia, pô, esse povo é tão burro que não sabe nem o seu próprio culto. E, na verdade, o burro era ele, que não sabia que estava sendo enganado por esse povo que ele estava chamando de burro, porque, obviamente, que as pessoas sabiam o que elas estavam cultuando. Elas não estavam abrindo para ele o segredo de nada. Sim. Bom, mais uma questão aqui do Walter Barbosa Vitor. Ele pergunta, Guilherme, a tradição oral preservada pelas senhoras colabora na recriação dos heróis negros? Qual é a importância disso para o povo brasileiro como todos? Tá, como um grande povo? Amigo Walter. A tradição oral, ela embasa a transmissão do conhecimento. Tá? A oralidade é a base do conhecimento da afro-religiosidade brasileira como um todo, da afro-religiosidade como um todo. A oralidade é a base do conhecimento e é também a forma de transmissão desse conhecimento. Se tradição é transmitir aquilo que importa, isso que importa é transmitido oralmente. Então, nesse sentido, a gente, você perguntou dos heróis, né? A gente pode sim encontrar referências a heróis e heroínas, referências orais transmitidas por essa senhora, contadas de suas histórias, de seus antepassados e tal. Eu acho que a questão por trás disso tudo é que muitas vezes o que é chamado de herói é uma figura reificada pelo Estado-nação. Né? O que a gente vai chamar de herói, que vai dizer, esse aqui foi um herói, é um herói que é aceito pelo Estado-nação. E, bom, para poder falar de um importante herói negro, que é Zumbi dos Palmares, Dandara, a companheira de Zumbi dos Palmares, nunca foi reconhecida pelo Estado-nação como heroína. Coincidentemente, ela era mulher negra. Né? Então, não é que a história dela não tenha sido contada por suas inúmeras descendentes. E a gente tem que reconhecer toda a força de Dandara, mas o Estado-nação não reconhece. Né? Então, o debate sobre heróis e heroínas, ele também tem toda uma dimensão política, né, reificada, enfim, nesse Estado-nação, se eu bem entendi a pergunta, tá? Reificada também nesse Estado-nação que precisa ser considerado. Os heróis do povo negro, aqueles que são ensinados geracionalmente via tradição oral pelas mães de santo e suas filhas e descendentes, enfim, não necessariamente correspondem àqueles que são mediaticamente conhecidos. Certo. Guilherme, vou te pedir para você fazer suas últimas considerações, ou alguma coisa que você queira trazer, concluir, seus agradecimentos. Aí, em sequência, eu vou fazer os meus e a gente encerra. Nós estamos com 1h32 de live, tá bom? Ok. Bom, agradecer a você, Cleia, em particular, por ter topado esse desafio junto comigo, fiquei muito feliz. Agradecer a todas e todos que nos ouviram. É muito bacana a gente poder fazer uma live para, enfim, quem quiser ouvir falando de temas tão caros para a gente quanto as nossas pesquisas, em particular, no meu caso, falando sobre um tema que é caro para a minha vida como um todo, que a partir enfim, da minha comunidade terreira em particular, da Cabana Senhora da Glória, e a partir da minha herança, da minha ancestralidade sagrada, da minha herança tradicional que eu me enxergo no mundo, e falar sobre isso é para mim uma honra e um privilégio. Nesse sentido, eu só posso falar sendo autorizado por quem me permite falar. E eu queria encerrar, então, com uma cantiga para Pambugila, que é o Senhor da Comunicação. E, enfim, uma que me veio à mente agora. Tem várias, né? Mas é uma que me veio à mente agora.
Após essa cantiga, a palavra é sua. Pambugila, Pambugila, Jamucangue, Pambugila, Jamucangue. Pambugila, Pambugila, Jamucangue, Pambugila, Jamucangue. Com você. Muito obrigada, Guilherme. Foi incrível, sua vasta experiência e trajetória que traz aí, trajetória pessoal, acadêmica, e toda essa força na construção de novos saberes, né? Novas produções, novos diálogos e valorização, né? Do que é realmente o Brasil, a nossa história, a história latino-americana e caribenha. Muito obrigada. Mais uma vez, para quem está iniciando nos debates ou já está em debates avançados, ou é de fora da academia e queria saber um pouco mais, todas as referências citadas aqui a gente vai colocar na descrição do vídeo, que vai ser postado no YouTube. E eu agradeço imensamente o convite, Guilherme, muito obrigada. E agradeço mais uma vez a Sócio Lives e queria agradecer em especial a Camila, que é uma pessoa que está sempre incentivando aí outras mulheres a participarem, produzirem, falarem, é uma pesquisadora muito querida. E obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui até agora nessa live, e uma boa noite. Boa noite.